Boa noite, muito boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 a partir do versículo 8 até o 18. É evidente que o correto, para seguir na sequência, seria ler 9 de 14 a 18, porque semana passada nós abordamos até o versículo 13. Mas eu disse a vocês que, dado o assunto, pela natureza do assunto, e porque não podemos expor o capítulo 9 numa única exposição, a não ser que estivéssemos aqui num grande encontro espiritual, que em nome de Jesus, esperamos ainda este ano poder realizar Os espaços físicos estão sendo preparados para isso, queira Deus, se for da sua vontade, mas não é o caso, só temos um tempo exímio aí de 1 hora, que às vezes eu extrapolo, e hoje vai ser extrapolado inevitavelmente, e então nós temos que fazer esse tipo de seleção do texto. Logo, hoje nós voltamos um pouco mais, vamos ler a partir do versículo 8, indo até o 18, para que possamos ter uma compreensão mais clara desta abordagem na parte 30 de Romanos, que é o que começamos agora. Então, vindo para o texto, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Aí quando ele diz não foi o único caso, ele está se referindo a Isaque e Ismael. Não esqueçam. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? Esta é a pergunta que norteia a abordagem de hoje. É a segunda pergunta que Paulo procura responder. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Vamos lembrar aí o de maneira nenhuma que a gente já tem visto desde o capítulo 3, não é? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É o texto de Êxodo, capítulo 33, 19. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Meus amados, eu comecei tudo isso dizendo aos irmãos que estamos hoje diante de um texto que exige muito da nossa fé. É claro, quero mais uma vez, para não ficar nos repetindo, eu quero mais uma vez lembrar a você que não estamos fazendo aqui apologia da doutrina da eleição, ainda que seja inevitável e recomendo que seja inevitável crer nela, mas não é esse o propósito. Nosso propósito é estudar o assunto do capítulo 9, e o assunto do capítulo 9 é a doutrina da eleição. É por isso que nós vamos pegando os textos que são da pena de Paulo, ou reforços na proclamação do Evangelho, ao argumento dele, para não dar margens a coisas que se tornam blasfemas até, embora nem todos os estudiosos vejam como blasfêmia, eu pessoalmente vejo, quando pessoas que param diante desse texto, porque rejeitam a doutrina, porque ela ultrapassa a sua capacidade de compreender, porque ela não bate dentro dos seus dogmas, eles então vão dizer: Paulo aqui está confuso, esquecendo que estamos tratando de um oráculo cuja Bíblia mesma testifica, dizendo que ele foi veículo de proclamação das Escrituras Sagradas. Então temos que ter cautela ao pisar nesse terreno, e não como alguns ficam por aí dizendo: Paulo está confuso, não, esse é um texto difícil demais e então deve estar contraditório, e dizem coisas ainda piores do que essa. Para que isso não lhe aconteça e não nos aconteça, nós então usamos os textos de reforço para a doutrina dele, para mostrar não só a sapiência deste homem de Deus, mas a profundidade da inspiração e da revelação passada através dele para nós. Agora, vamos retomar algo que veremos hoje aqui mais uma vez. O fato de Paulo estar nos ensinando a eleição do capítulo 9 não põe de lado, em hipótese alguma, a responsabilidade humana.
E estas são as questões que ficam no ar. O que precisamos considerar, e é muito importante, é que por mais que você aceite ou rejeite a doutrina da eleição, e eu questiono rejeitar, existem algumas verdades absolutas que precisam ser defendidas o tempo todo. Por exemplo, Paulo jamais abordaria este capítulo 9, dando sequência no 10, 11, 12, já vindo desde o 8, fora da proposta que é nos trazer segurança quanto à nossa vida eterna. Já dissemos isso, segurança quanto à vida eterna. Este é o propósito dos capítulos 8, 9, 10 e 11, com ênfase maior para esses três últimos. Pois bem, a outra máxima, que também é inegociável, é o fato de que, e ele reforça isso aqui no capítulo 9, que todo o propósito da redenção e a salvação do homem parte de Deus unicamente. Foi onde houve toda essa celeuma de divisão de duas grandes correntes antagônicas na confissão cristã desde os primeiros séculos, ou mais precisamente desde o quarto século, é a questão de qual é a participação do homem nisso. Então tem participação, aí vem Pelágio e diz tem toda, não é? Depois, já no século XVI, 17, na virada do século XVII, 1602, 3, 4, vieram então os arminianos amenizando o calvinismo extremo para poder dizer, não, parte de Deus sim, mas o homem tem condições de decidir pela sua vontade, receber isso que Deus está dando ou não. E nós já tivemos visto com bastante ênfase o fato de que Paulo diz de forma extenuante que não há da parte do homem, haja vista o fato de que ele está contra-argumentando os judeus que se baseavam numa eleição por descendência abraâmica e pela justificação por observância da lei, não há da parte do homem qualquer obra que ele possa produzir que agrade a Deus ou que o justifique ou que o leve a se salvar. Outro tanto, ao longo desses estudos e outro mais, das pregações que temos feito, temos procurado mostrar aos irmãos em todo o tempo que, na verdade, o ser humano tem instintivamente necessidade, e infelizmente se invadiu a igreja cristã, de salvar a si mesmo, de justificar sua salvação, de arranjar uma razão em si mesmo para ela, que acaba se convertendo em últimas palavras em obras, mérito e coisa parecida. Aqui neste capítulo 9, Paulo derruba isso de forma conclusiva e definitiva. Então nós vamos agora começar de fato a nossa abordagem, que eu estou chamando de a misericórdia seletiva. Ela soa antipática à maioria de nós. Saber que há uma misericórdia seletiva da parte de Deus é o argumento de Paulo do capítulo 9. Se é o argumento da Bíblia, e aqui não temos uma questão de interpretação, embora alguns tentem sair pela tangente dizendo, não, isso aí é uma abordagem histórica. O argumento é irrespondível. Então vamos lá. Eu começo esse trecho e este assunto que é paradoxal e complexo, com os pensamentos bem a propósito de W. Yersby. Nós vamos, como em todo o nosso estudo temos feito, mas especialmente no capítulo 9, eu já disse isso, nos apoiar muito na opinião dos grandes comentaristas e teólogos e estudiosos. Primeiro, porque dependemos, precisamos disso. Segundo, porque isso é reforço para a autoridade da abordagem do assunto. E o Yersby, na página 712 do seu comentário, ele diz assim, preste atenção nessa leitura. Ninguém pode negar que a soberania divina, que é o assunto do capítulo 9 aqui, que a soberania divina e a responsabilidade humana são envoltas em mistérios. Responsabilidade é um derivativo de resposta, certo? Responsabilidade. Então ele está dizendo, soberania divina e responsabilidade humana são envoltas em mistérios. Em momento algum, continua ele, Deus pede que optemos por uma dessas verdades, pois ambas vêm de Deus e fazem parte de seu plano. Não se encontram em uma relação de competição, mas sim de cooperação. O fato de não sermos capazes de compreender plenamente como essas duas verdades funcionam em conjunto não anula a realidade de sua inter-relação. Muito sábio ele está sendo aqui. Quando um homem perguntou a Charles Spurgeon, um dos maiores defensores da doutrina da eleição, por ser um dos mais extremados calvinistas da sua época, quando um homem perguntou a Charles Spurgeon
como ele conciliava a soberania divina com a responsabilidade humana, Spurgeon respondeu: nunca tento reconciliar amigos. Em outras palavras, né? Para um bom entendedor, amigos não precisam ser reconciliados. Nunca tento reconciliar amigos. E aí a gente continua. Está em foco o soberano propósito de Deus, de que Paulo exaustivamente falou para nós em Efésios, especialmente capítulo 1. O argumento de Paulo em Efésios capítulo 1 muitas vezes foi segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus, conforme o propósito de Deus. Ele fala desse propósito eterno, beneplácito da sua vontade. E ali ele está pontuando para nós a soberania, que tem o tamanho de Deus, ou seja, é eterna. Então está em foco aqui o soberano propósito de Deus. A questão que o apóstolo procura responder é esta que nós vimos aí. Acaso Deus é injusto? Versículo 14. Porque ele já deixou claro em 9, de 6 a 8, que Deus preservou o seu propósito quanto ao povo eleito, ao povo de Israel, entre o todo, através desse povo eleito, entre o todo, Deus preservou o seu propósito naquilo que os profetas apontaram como um remanescente que será salvo. Então o propósito não falhou, já vimos semana passada. Porque Deus estava insistindo em mostrar que a sua promessa continuaria a se cumprir, mas não no todo de Israel. São todos os israelitas de Israel? São todos filhos de Abraão? Foi o argumento que Paulo levantou e que ele respondeu. E aqui ele continuou trazendo essa resposta para nós. Então, Deus continuou na sua misericórdia, mantendo a fidelidade da sua promessa. A sua promessa não falhou. Um remanescente será salvo, ele disse através dos profetas, em especial Isaías. Mas Paulo passa então a provar seu argumento da eleição, através da exposição da misericórdia seletiva, que você precisará entender agora. Isso está explicitamente evidenciado nos versículos, aqui no capítulo 9, nos versículos 8, 10 a 14, e tem o arremate no versículo 18. Então eu vou lê-los paulatinamente, pausadamente, para que você acompanhe a exposição que ele faz de defesa da sua doutrina, da eleição ou da misericórdia seletiva. Então veja versículo 8. Depois de ter falado de Isaque e Ismael, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, e filhos diferentes em épocas e instâncias. Ismael nasce 7 anos depois, nasce Isaque. Ismael nasce de Agar, a egípcia, e Isaque nasce de Sara. A única coisa em comum entre os dois é que eram filhos do mesmo pai, Abraão. Mas aí Paulo já mostrou para nós lá, nos versículos 6 e 8, que Deus rejeitou Ismael e elegeu Isaque. E já tinha dado essa promessa a Isaque, apenas a cumpriu. Alguém diria, é claro, que esses são os argumentos que as pessoas tentam levantar. Não, mas Deus rejeitou Ismael porque Ismael foi um arranjo que Sara fez fora da vontade de Deus. Ah, não, Deus rejeitou Ismael porque Ismael era filho de uma egípcia. Ah, não, Deus rejeitou Ismael porque... Na verdade, Deus não rejeitou Ismael porque Ismael. Assim como Deus não elegeu Isaque porque Isaque. O mesmo Deus que elegeu Isaque levou Abraão a sacrificar Isaque sobre um monte, só não deixou consumar. A verdade não é por aí. O que Paulo está expondo para nós é que, embora os dois fossem filhos do mesmo pai, Deus tinha por propósito cumprir a sua promessa através de Isaque. Independente de ter havido arranjo de Sara ou não, o fato é que era Isaque quem iria nascer. E o propósito de Deus estava em cumprir-se através de Isaque. Então, em 9:8, ele vai dizer, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. E o que ele está dizendo com isso? O fato de que, mesmo sendo filhos de Isaque, de Abraão através de Isaque, são por serem filhos da promessa e não por serem filhos genéticos de Isaque, que Deus nos considera filhos de Abraão. E aí vem o versículo 10.
E esse não foi o único caso. Agora ele piora a situação, porque se havia uma argumentação falando das qualidades de Isaac por ser o filho que não foi um arranjo de Sara, e por ser filho nascido de Sara com Abraão, a mulher legítima, agora o argumento cai por terra com respeito à escolha. É o derrubar que ele faz nesse versículo 10. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. E aqui você vai ter que entender que ele põe no plural, porque se trata de plural, os filhos de Rebeca. Aí ele vai piorando o contexto. Depois de dizer os dois filhos da mesma mãe e do mesmo pai, quer dizer, é diferente lá da situação de Isaque e Ismael, mas agora nós temos os dois filhos de Rebeca com Isaque. E então os dois são filhos de Rebeca, os dois são filhos de Isaque, o mesmo pai e a mesma mãe. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, aí o que ele está mostrando? Eram gêmeos. Estavam no ventre da mãe e eram gêmeos. Então um não era maior nem menor do que o outro, no sentido de que um nasceu no ano tal e o outro nasceu no ano qual. Não. Os dois eram gêmeos, estavam no ventre da sua mãe. E aí o texto cresce nesse versículo 11, onde ele diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. O que Paulo derruba aqui com este argumento? Um terceiro argumento que os opositores da doutrina levantam, dizendo: Deus escolhe conforme a sua presciência. Com isso eles querem dizer, de antemão Deus viu quem vai ser bom e quem vai ser ruim. De antemão Deus viu quem vai ter mérito e quem vai ter demérito. De antemão Deus viu quem tem qualidade para ser salvo e quem não tem. E aí ele escolhe quem tem o mérito, a qualidade, a bondade. Paulo derruba esse argumento completamente, porque se a eleição fosse feita baseada em presciência de Deus, que Deus é presciente, a Bíblia prova de todas as maneiras. Mas no que diz respeito à eleição, se Deus tivesse feito uso da presciência, todos os eleitos teriam sido eleitos por suas qualidades inerentes, e Pelágio, que foi declarado herege, e sua heresia foi rejeitada, estaria absolutamente correto. E estaria Paulo redondamente errado ao escrever Romanos capítulo 5, quando mostrou que não há justo nenhum sequer, todos morrem em Adão, todos pecam em Adão, são todos iguais, todos farinha do mesmo saco. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, não há mérito algum. Esta é a argumentação explícita que ele nos apresenta no versículo 11. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Então, não se trata de ter olhado para a carinha de um e para a carinha do outro e ter dito, esse é mais bonitinho do que o outro. Nem por realização de coisa alguma. Aí ele torna mais clara a argumentação quando ele diz, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Então não porque tivesse feito alguma coisa boa ou má, mas escolheu para que o seu propósito conforme a eleição prevalecesse. E aí arremata, dá um tiro de misericórdia quando ele diz, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então agora ele deu o tiro de misericórdia, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não tem nada a ver com o objeto eleito, absolutamente nada. É única e exclusivamente uma decisão soberana de Deus, inexplicável, inexplicável, inexplicável. Porque não se explica a soberania e não se discute com a soberania, é exatamente o argumento que ele vai continuar apresentando para nós. E aí eu continuo lendo o versículo 13 mais uma vez. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. E ele vai provar agora, porque Deus não é injusto. Pois bem, meus irmãos, ele vai arrematar essa argumentação no versículo 18, que foi o último versículo que lemos. Ele diz, portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. Por quê? Porque ele havia dito isso a Moisés quando revelou sua glória a Moisés em Êxodo capítulo 33, lembram? Mostra-me a tua glória, o que me basta.
Ninguém pode ver a minha face e viver. Eu vou passar diante de você, você me verá pelas costas, eu te colocarei na fenda de uma rocha, e eu vou proclamar o nome do Senhor diante de você. E Moisés ouve essa proclamação que Deus faz. Senhor, Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A ênfase está no exercício da misericórdia. No exercício da misericórdia é o que Deus proclamou a Moisés, falando da sua glória, da sua moral, da sua essência e justiça, eu exerço a misericórdia sobre quem eu quero exercer. Quando eu quero, eu manifesto a minha misericórdia sobre quem eu quiser manifestar. Eu manifesto a minha compaixão sobre quem eu quiser manifestar a minha compaixão. A questão é que nós vamos descobrindo pelo todo da revelação das Escrituras que essa decisão de Deus ocorre nos dias da eternidade, como exatamente ele disse a respeito de Esaú e Jacó. Ainda não tinham nascido e nem tinham feito coisa boa ou má. Mas para que o propósito da eleição prevalecesse, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, ou rejeitou Esaú, o texto diz para nós. Pois bem, a sua misericórdia se manifesta unicamente sobre aqueles a quem decidiu manifestar. É diferente do seu agir como criador na manutenção das coisas criadas, tal como a isso se referiu Jesus quando disse que ele faz a sua misericórdia, na sua misericórdia ele faz vir cair chuva ou sol sobre maus, bons, justos ou injustos. Ele faz a sua misericórdia se manifestar sobre esses. Ali é como Deus Criador. Mas no que diz respeito à eleição para a vida eterna, ele é seletivo. É de acordo com a sua escolha feita nos dias da eternidade. Martin Lloyd-Jones, então, com profundidade, ele explica que a vontade do oleiro quanto à massa sobre a qual vai decidir fazer um vaso para honra e outro para desonra, nada tem a ver com a propriedade da massa. Este assunto vai ficar mais claro na próxima semana, quando entrarmos nesta argumentação aí, a partir do versículo 19. Mas eu estou só dando um avanço pequeno, pelo fato de que eu quero transferir para você essa argumentação de Lloyd-Jones, que já lhe prepara para entender o que vem em seguida, mesmo porque eu acredito que você está lendo esse capítulo 9, parando em cima dele aí, não é? Então ele vai nos dizer, Lloyd-Jones, que a vontade do oleiro, isso está sendo explicado aqui, quanto à massa, a massa da qual o oleiro faz o vaso, ele pega a pelota de barro e então dali ele escolhe um bocado de massa e decide fazer o vaso conforme o seu propósito. E aí ele divide os vasos em vaso de honra e vaso de desonra. E ele toma essa decisão a partir da massa que ele pega. Então, quanto à massa, ele vai decidir fazer um vaso para honra e outro para desonra. E isso nada tem a ver com a propriedade da massa. O que não tem a ver com a propriedade da massa? A massa. Toda a massa é uma só, é a massa da humanidade. Toda a massa só pode produzir vaso para desonra, porque a massa é a massa podre, é a massa decaída. Sobre todos paira a ira de Deus, a Bíblia diz para nós. Não só, a Bíblia proclama que, além de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, que não há justo nenhum sequer, e também declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ênfase está em todos ou nenhum, para dizer que é a totalidade. Então a totalidade da humanidade é a massa perdida, é massa de desonra. Então não há ali ninguém que não pecou, ou que seja justo. Mas todos são passíveis da mesma sentença, condenados. Lembram do argumento de Jesus quando ele diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado? Não é declarado condenado porque não creu. É declarado salvo se creu. Se não creu, já está condenado. Ele já traz de berço a sua condenação. Já nasceu condenado. Essa proclamação foi feita lá no Éden, meus amados. Isso é Bíblia. E então, toda a massa é uma só e a mesma. Da mesma qualidade. Ou seja, condenada. Veja o versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso, ou vaso para honra e outro para desonra. Da mesma massa, é o que ele está dizendo.
do mesmo barro, é a mesma massa. Esse é o argumento. Ela está perdida, condenada, toda a massa. Então ele poderia largar a massa inteira, ou apenas usá-la para fazer vaso para desonra. Poderia ter feito isso. Mas decidiu dessa mesma massa condenada fazer alguns vasos para honra. É a linguagem do terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por quê? Porque no todo, todos estão debaixo da ira. Romanos 1,18. Você vê estudando isso conosco desde lá. Entende? Mas ele decidiu, do meio desse todo que está sob a ira, fazer alguns vasos para honra. E isso então revelou a sua misericórdia manifesta sobre estes exclusivamente. E o nome disso é eleição. Já vamos para os versículos 22 e 24. Nós voltaremos a eles semana que vem. E se Deus, versículo 22, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quando se lê isso aqui, preparados para a destruição, a primeira coisa que os exagerados, os extremos, especialmente na área do calvinismo, leem é que então Deus preparou alguns para serem condenados. Não. Isso não bate com o texto de Êxodo 33, não bate com toda a revelação. Todos estão condenados. Então isso quer dizer que, e o texto não diz que eles foram preparados para a destruição, mas vieram preparados para a destruição. Não foi Deus que nos preparou. Prepararam-se a si próprios. Nós todos nos preparamos a nós mesmos para a destruição como filhos de Adão. Paulo está argumentando com os judeus isso aqui. Então, na verdade, ele prepara alguns vasos para a honra. O resto já veio previamente preparado para a desonra. É isso que o texto está ensinando para nós. Então ele decidiu dessa mesma massa condenada fazer alguns vasos para a honra. E a isso revelou a sua misericórdia manifesta sobre estes exclusivamente. Então aqui cabe um acréscimo nosso. Isso aí era o que estava sendo argumentado por Martin Lloyd Jones. Eu vou ler até o versículo 24, porque o texto que eu estou citando dele, ele colocou 9 de 22 e 24, aqui voltaremos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, ele está perguntando. Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É um argumento profundo e belo. O que ele está dizendo é, uma vez que os vasos condenados, a massa condenada só poderia produzir vasos condenados, vasos de desonra, dessa mesma massa, porque toda ela estava condenada, Deus então resolve dessa massa condenada, sobre alguns pelotas desse barro, ele está comparando a humanidade toda a uma massa de barro decaída, fazer alguns vasos para a honra, eleger alguns para receber sua honra. E então, ao manifestar a sua ira sobre os vasos que foram preparados para a desonra, os vasos de destruição, aqueles, Pedro vai trabalhar isso, Judas também, de antemão estavam preparados para isso, eles se prepararam. Ele então manifesta a sua ira sobre eles, para que fique evidente para os eleitos o tamanho da sua glória, a beleza da sua glória, o tamanho da honra da sua glória. Quanto mais ira sobre os vasos da ira, mais glória sobre os vasos de honra, que vão perceber o tamanho da misericórdia e do amor de Deus, que nunca vão explicar. Terão apenas que se render com adoração e gratidão. Então aqui cabe um acréscimo nosso, que eu quero compartilhar com você. Veja, Deus já havia manifestado antes esse método de agir, da misericórdia seletiva. Tanto no dilúvio, condenando a todos e preservando a família de Noé, quanto em Sodoma e Gomorra, quanto a Ló e os seus. E aí você diria, com razão, é bem verdade que nesses dois casos, Noé e Ló, houve mérito, tanto da parte de Noé quanto de Ló. Noé, justo, Ló, justo, que afligiam a sua alma. Mas isso desaparece na exposição do apóstolo quanto a Isaac e Jacó.
Entende? Ficou claro quando ele disse que não houve mérito algum em Jacó para que Deus o escolhesse. E não houve demérito algum em Esaú para que Deus o rejeitasse. Esaú e Jacó já estariam inevitavelmente rejeitados. Deus resolveu eleger Jacó, justamente o suplantador. E você sabe, a vida de Esaú provou isso depois. Mas não tem nada a ver com a presciência de Deus. Quando Esaú tem a oportunidade de decidir-se pela bênção de Deus, ele a rejeita para atender o seu apetite, a sua necessidade imediata, temporal e carnal. E rejeita a bênção, a repudia por nada, como todos os ímpios, até o último instante. Você insiste, você proclama, você prega, você dá testemunho, e eles veem os milagres. E o coração continua duro. Ou vai se render em algum momento, ou vai ficar provado que você vai sepultar, ou sepultou, ou foi sepultado um ímpio. E isso não tem a ver com o que ele faz, é com quem ele é. Essa é a verdade. Agora, é claro, quero lembrar a você que com Noé e Ló, também foram eleitos seus familiares desprovidos de méritos. Quando Deus tira Ló para fora de Sodoma e Gomorra, com ele saem suas 2 filhas, seus futuros genros e a sua mulher. Suas filhas ficam lá com ele. Quando Deus chama Noé e manda ele levar para dentro da arca seus filhos, seus 3 filhos e sua mulher, e seus filhos com suas esposas, Deus estava preservando com Noé pessoas que a Bíblia não diz que tinham a justiça de Noé, que eram tão justos quanto Noé. Qual é a prova que você tem? É bastante olhar Cã, que foi amaldiçoado. E exatamente porque abusou de Noé, seu pai. Logo depois que o dilúvio acaba. O que acontece com Ló? Suas 2 filhas cometem incesto com ele, arranjando justificativas, arranjando desculpas. E por aí vai. Estava em foco o propósito divino. Então o apóstolo volta-se para os vasos. E aí ele vai dizer: ninguém pode discutir com ele. Ninguém pode discutir com ele. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Essa leitura está no versículo 20. Que não foi a nossa leitura de hoje, mas eu preciso dar essas avançadas aí para reforço do argumento do apóstolo. Então ele vai se voltar para esses vasos. Ele não tem que se explicar quanto à sua soberana vontade. É isso. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Na eternidade ele decidiu chamar alguns dentre muitos e o fez. Nada neles o moveu a isto. É o argumento de Paulo, aqui no versículo 18, aqui no versículo 14 e também no versículo 11. Está aí. Nada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui todos os que foram eleitos e os não eleitos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele escolhe entre esses que pecaram alguns para serem deles. Desde os céus a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade dos homens, é Romanos 1,18. Aquele que eu citei ainda agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é Romanos 3,23. Ele poderia não ter escolhido a ninguém dentro da massa. Ou seja, ele não escolheu ninguém para ficar perdido. Todos estão perdidos. Ele escolheu alguns para crer nele e os cobriu com a justiça do seu Filho conquistada na cruz. Vamos ter a prova textual disso, fora da pena de Paulo, porque nós dissemos, ele está criando uma argumentação aqui que é escriturística, não é ideologia do apóstolo. E se fosse, abaixa a cabeça, você está diante de um oráculo sagrado, ou do texto sagrado de um oráculo. Então vamos lá, vamos ouvir isso na boca de Jesus. Para que eu possa ler o texto de João 17, eu vou repetir a minha argumentação. Ele escolheu alguns para crer nele e os cobriu com a justiça de seu Filho conquistada na cruz. Então me acompanhe na oração do Filho de Deus. João 17, versículo 6, Jesus diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Pense no mundo como sendo a grande massa dos perdidos.
Revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. É lindo esse texto. Eram teus, estavam no mundo, mas eram teus, desde o teu propósito eterno. Foi a estes que eram teus que eu revelei o teu nome. Ora, outro tanto você vai encontrar a Bíblia nos dizendo nos evangelhos que Jesus chamou alguns para estarem com ele. E ao mandá-los pregar o evangelho, disse: vão primeiro à casa de Israel, depois entrem por outros lugares. Por quê? Porque a eleição primeira foi feita ao povo de Israel, aos filhos de Abraão. Lá dentro, Deus tinha os seus eleitos. Depois você tem, no versículo 9, a oração continua: eu rogo por eles. Olha como isso aqui cresce, meus amados, me acompanhem com muita atenção, sagrada atenção. 17:9 de João. Eu rogo por eles, Jesus disse, mas não estou rogando pelo mundo. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Não há o que discutir mais aqui. O argumento se completa. Eu rogo por eles. Por ele quem? Por eles quem? Aqueles que me deste, porque são teus. Mas não estou rogando pelo mundo. Só pelos escolhidos. Só por aqueles que me deste, porque são teus. É por estes que eu estou rogando. Alguém já disse com muita sabedoria que todos nós, qualquer de nós, em todas as épocas depois da cruz, somos efeito de oração. Alguém, em algum momento, em algum lugar, de carne e osso, orou por mim e por você. E se não for achado ninguém na história dos homens, dentre parentelas, amigos ou o que for, que tenha feito uma oração objetiva a nosso respeito, aqui ela está, em João 17:9. Há 2000 anos, o Filho de Deus estava pensando em mim e em você, quando ele diz: eu rogo por eles, eu rogo por elas. Não estou rogando pelo mundo, não estou rogando por todos, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Que mais argumentar? Vamos fechar com versículo 24, ainda na oração de João 17. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Lembrem do que ele disse um pouquinho antes, no versículo 20. Minha oração não é apenas por eles ali, os 12. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aleluia. Temos mais? Temos. Temos ainda o mesmo Jesus em João capítulo 6, continua sendo o Evangelho e continua sendo Jesus, não Paulo. Mas vamos lembrar que Paulo aprendeu, foi com ele durante 6 anos na Arábia, 14 anos na Arábia. No capítulo 6, versículo 37, o Filho de Deus diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quer mais claro do que isso? Depois de tudo que ouvimos, o que ele vai dizer mais adiante em João 17, todo o que o Pai me der virá a mim. Uma coisa eu posso lhe garantir, a partir da minha experiência pessoal. Se eu não soubesse destes textos que dizem que eu pertencia a Deus e que ele me deu ao seu filho, o seu filho então morreu por mim e me conquistou, que o Pai me levou ao seu filho, se eu não conhecesse esses textos, eu continuaria crendo piamente nisso. Sem saber explicar, sem saber dizer, eu continuaria crendo piamente nisso, porque eu tenho convicção de uma coisa plena: nada em mim teria me movido para o meu Deus e me feito descobri-lo e me render a ele. Mas tudo dele. Foi ele que veio, foi ele que me achou. Como cantam os assembleanos com muito acerto: ele mesmo abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Não é o que Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, meus amados, versículo 19? Deus estava em Cristo,
nos reconciliando consigo. Você tem explicação para isso? Não tem. Eu também não tenho. Porque Jesus me ama, isto eu não sei dizer. Mas eu sei de uma coisa, ou ele me ama, ou ele me amou. Eu posso dizer com a autoridade de Paulo, o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dele, partiu dele, ele, graça sobre toda a graça. Não havia nada em mim, nada. Sofrimento, oh meu Deus, eu sei que eu tive uma vida muito sofrida, mas eu sei que neste universo, neste mundo, na nossa história antiga e atual, e ainda vai continuar acontecendo, tem gente sofrendo sofrimentos indizíveis e incomparáveis, piormente incomparáveis do que os que me acometeram na vida. Muito mais desgraça, muito mais infâmia, muito mais humilhação. Então não foi a dor que o atraiu. Não. Foi o seu amor, sua graça e sua misericórdia. Foi só o coração dele, amados. Só o coração dele. Eu arremato o reforço do argumento do apóstolo lendo Hebreus, capítulo 2, versículo 13. E aí a gente volta, dá sequência à nossa argumentação aí. Tem ainda 15 minutos. 2,13 de Hebreus, o texto diz assim para mim e para você. Nele porei a minha confiança. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. É o texto se referindo a Jesus, chegando diante da majestade nas alturas, no fim de todas as coisas. Aqui estou eu, citando a profecia de Isaías e tomando sobre si. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Não tem mais o que argumentar. Estes textos todos falam dessa seletividade. Bendita seletividade. Bendita seletividade. Adore-o. Renda a ele sua gratidão. Sinto pena e às vezes até repulsa, desculpem, daqueles que por ignorância ou por vaidade humana pensam que estão salvos porque são melhores do que A ou B que descreu. Que tem algum privilégio sobre os outros porque creu, enquanto os outros não creem. Oh, misericórdia. Para reforçar ainda mais, vamos lembrar a ênfase paulina na escolha divina, meus queridos. Vamos aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler desde o versículo 26. Irmãos, Paulo diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu, elegeu, este é o verbo. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Vamos dizer mais o que, meus amados? É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual, Jesus, se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Não há o que argumentar. Ele continua, nós temos mais reforços disso. Vamos agora para Efésios, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 4, depois o capítulo 2, versículo 10, nesta ordem. É evidente, tem que ler com atenção, porque aí nós temos pronomes ou advérbios que ou estão mal traduzidos ou a gente não entende de acordo com a revelação máxima da palavra de Deus. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ora, se eu fui escolhido nele antes da criação do mundo, não havia mérito em mim, eu ainda não existia. Não havia demérito em mim, eu ainda não existia. Mas eu fui escolhido nele antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível em sua presença. Glória ao seu nome. Depois, como arremate, e aí afinal, capítulo 2, versículo 10, porque somos
criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui a única coisa que tem a ver com antes da criação do mundo são as obras planejadas, porque o que o texto está mostrando é que você é criação em Cristo. Foi quando Jesus ressuscita, e aí você nasce com o segundo homem, como já aprendemos, nasce espiritualmente no segundo homem, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, segundo o propósito eterno de Deus. Isso é lindo. Estes textos revelam a doutrinação do apóstolo que rege o seu conhecimento do propósito de Deus. É a Escritura combinando com a Escritura. É baseado neste conhecimento que ele elabora seu argumento de defesa da justiça de Deus. É Deus injusto? Não, ele tem misericórdia de quem tem misericórdia. Endurece a quem quer endurecer. Mas os vasos de desonra, os vasos decaídos, já nasceram decaídos. Ele então seleciona, pela sua misericórdia, alguns para serem seus. Se você crê no Senhor, isso não partiu de você. Então, esta é a resposta última de que você é eleito. Lloyd Jones costumava dizer isso, pregando para uma assembleia de 3.000 pessoas. Ele dizia, eu sei que temos duas classes de pessoas aqui no meio desses milhares. Aqueles que vão ouvir o que eu estou pregando com um ranger de dentes, e outros que vão ouvir com o coração se alegrando e com expectativa. Os primeiros são os inimigos de Deus. Os segundos são aqueles que ele elegeu para crer em Cristo Jesus. Lembre, tudo isso aqui está preso a uma máxima extraordinária dita por Jesus, que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa o que chamamos na teologia de graça objetiva, usa cânticos, pregação, oração, a evangelização, o testemunho de alguém, é graça objetiva, mas ela é só um instrumento, ela não salva ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo, trabalhando dentro desse coração. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não importa os instrumentos que ele usa, mas quem convence é ele. John Stott ensina, na página 325 do seu maravilhoso comentário da Carta aos Romanos. Compartilho com você essa leitura e quero que você ouça, por favor, com atenção. Se, pois, Deus endurece alguns, ele não está sendo injusto. Afinal, é isso que o pecado merece. Se, por outro lado, ele se compadece de outros, também não está sendo injusto, já que o faz movido por sua misericórdia. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Foi a sua misericórdia que o moveu. Foi a sua misericórdia. Deus não inventou. Eu quero ter misericórdia daquele. Não, eu estou tendo misericórdia daquele. São coisas diferentes. E há algo surpreendente nisso tudo, diz John Stott. Não é que uns sejam salvos e outros não, mas sim que pelo menos alguém se salve. Afinal de contas, perante Deus, nenhum de nós merece coisa alguma a não ser o juízo. Se, portanto, alguém se perder, a culpa é dele, é sua. Mas se alguém for salvo, o crédito é de Deus e não do salvo. Esse não do salvo, sou eu esclarecendo, não é ele quem diz. O texto dele diz apenas, se alguém for salvo, o crédito é de Deus. E aí ele continua. Esta antinomia é uma palavra muito própria, usada muito por Lloyd Jones, de que ele se serve. Então, esta antinomia envolve um mistério que vai além do nosso entendimento presente, mas que é coerente com a Escritura, a história e a experiência. O que eu lhe expus foi Escritura, história e experiência. Eu fiz essas três coisas aqui. Eu fui para a Escritura, citando os textos todos de João, de Efésios, de Hebreus. Eu fui para a história, citando Noé e Ló. E eu fui para a experiência, citando a minha experiência pessoal. Exatamente como disse John Stott. E esclarece mais o autor, pontuando que nossos problemas surgem, e eu tenho batido muito isso aqui, e parecem sem solução no entendimento destas coisas, porque nós produzimos uma imagem distorcida de Deus. Nós queremos que Deus, que se revela tal como Ele é, sem ter que dar satisfação de nada a ninguém, sem se adequar às nossas imagens internas que criamos. Nosso problema é que nós criamos uma imagem de Deus, ou legalistas criamos um Deus cheio de fúria, ou então, super espirituosos, criamos um Deus paternalista que passa por cima de tudo que é obscenidade, sujeira, rebelião e blasfêmia e descuido e desprezo.
e escárnio, porque ele é paternalista, ele é bom, ele é um Deus amoroso, misericordioso. Esse Deus foi inventado por nossa alma. O Deus da Bíblia tem de ser temido, é majestoso, é bondoso, é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Faz a sua ira baixar até o inferno. Ele é justo, ele é santo, ao culpado não tem por inocência, mas faz misericórdia até 1000 gerações sobre aqueles que temem o seu nome. Nós vamos encontrar sempre essa antinomia. A graça me elege e exige que eu me arrependa, que eu creia, que eu o confesse. Se com a tua boca confessares, se no teu coração creres. É a minha responsabilidade, a minha resposta à graça. Isso fala de qualidade, valor, virtude, mérito? Não. Isso fala de fé, que por sua vez também foi dada por Deus ao meu coração. Ele a deu àqueles a quem elegeu. E apenas diz, agora exercita isso que eu te dei e creia no sacrifício do meu filho. E aí você crê, isso prova que você é eleito. Então, a diferença do trato de Deus com a massa uniforme, toda a massa condenada, aquela que é o todo perdido, sou eu agora falando aí, não é mais o John Stott, onde uns reagem com endurecimento do coração e outros com quebrantamento, foi bem ilustrada numa metáfora de Wiesbe, página 710 do comentário dele. Presta atenção nessa metáfora. Ele diz, o mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. Deus não tratou o faraó com injustiça, pois lhe deu várias oportunidades de se arrepender e crer. Pois é sabido que no contexto em que Deus endureceu o coração de faraó 2 vezes, ele próprio se endureceu 8 vezes. E com isto, meus amados, nós somos introduzidos à terceira questão. Por que Deus ainda nos culpa? Que é o texto que veremos semana que vem. 9, de 19 a 29, que é o nosso próximo assunto. É a terceira questão que é levantada por Paulo. Com isso eu já introduzi para que você possa perceber. Esta é a razão porque voltaremos a alguns dos textos onde eu entrei hoje. Amém? Obrigado por sua atenção. Reouça com muito cuidado, com muito critério. Ouça com sensibilidade, leia o seu texto e adore ao Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Glória seja o seu santo nome. Onde estão os eleitos? Ele não sai por aí dizendo, vá na rua tal, casa tal, se ele fez com Paulo. Ele não sai por aí dizendo, olha, pregue só na cidade tal, porque na cidade qual todos estão condenados à perdição. Não, ninguém está condenado à salvação, ninguém está condenado a ficar perdido, estão perdidos por si mesmos. Ele apenas elege dentre os perdidos alguns, que quando a graça passa, creem. É isso. Como disse Jó, o justo é como a árvore cortada, que ao cheiro das águas torna a florescer. Isso explica muita coisa. Deus te abençoe e te guarde. Estejamos domingo juntos, 17h30, com a palavra que Ele tem para nós. Sábado aqui teremos um culto gostoso, os irmãos virão para celebrar essa nossa festinha de ontem, né? Nossa data de ontem, também da irmã Inês e do Léo, meu genro, que também faz aniversário na segunda-feira. Estaremos aqui no culto, ministrando e recebendo essa palavra, mas domingo, 17h30, temos uma palavra gostosa de Deus para o nosso coração. Eis a rocha. E eu quero compartilhá-la com você. Então estejamos apóstolos até lá. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite cheia de gratidão e de alegria na sua presença, em nome de Jesus. Amém.